Olá, Deus abençoe você, sua vida e toda a sua família. Seja bem-vindo ao nosso canal e a mais um episódio do Devocional Boa Parte com o estudo do Evangelho segundo Mateus. Nós estamos no capítulo 5, Sermão da Montanha, o mais importante sermão já pregado na história da humanidade, pois o pregador não foi outro senão Jesus Cristo. Vimos muitas coisas até aqui. No episódio anterior, por exemplo, entendemos que somos sal e luz. A Igreja de Cristo ilumina o mundo e dá sabor a este mundo. Assista o episódio anterior, caso você não tenha acompanhado. E antes de entrarmos no assunto de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário e compartilhar também com os seus amigos. E nós vamos ler hoje capítulo 5, do versículo 17 ao 20. Vamos juntos? Mateus 5, versículo 17. O Senhor vai dizer assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular a lei, mas para cumprir. O Senhor Jesus foi o único, atenção, o único homem que cumpriu toda a lei. O único homem que foi realmente justo que andou neste mundo. O único homem perfeito que pisou esta terra foi Jesus. Porque em tudo ele foi tentado e em nada pecou. Ele cumpriu toda a lei. Quando Deus deu a lei ao povo por intermédio de Moisés no Monte Sinai, Deus a deu por basicamente dois motivos. E o primeiro deles é para revelar ao homem o quão pecador ele é e o quanto ele precisa de um Salvador. A lei, ela revela quem somos. A lei nos mostra a nossa natureza. A lei, Paulo vai dizer, Romanos capítulo 2, ou 3, acho que início do 3, que a lei, ela cala a boca de todo mundo e coloca todos debaixo da mesma condição, pecadores. Então Deus deu a lei para que o homem percebesse que precisaria de um Salvador, uma vez que ele nunca iria conseguir cumpri-la na sua plenitude. E também nos deu a lei para que nós viéssemos a nos esforçar para agradá-lo. E o único que cumpriu a lei de fato foi Jesus. Por isso, somente ele tem poder para nos salvar. Pois veja bem, ele cumpriu toda a lei, mas ele morreu como se fosse o maior dos transgressores da lei. Não pelos próprios pecados, pois, como eu disse, ele cumpriu toda a lei. Não havia pecado nele. Mas cumprindo toda a lei, ele assumiu o pecado que era nosso e recebeu o castigo que nós merecíamos. Quando o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e morreu como se fosse o maior de todos os transgressores, ele possibilitou assim a nossa salvação. De que maneira? Por meio do que conhecemos como dupla imputação. A justificação, ela tem como base a dupla imputação. O que seria isso? Deus pega a justiça que é em Cristo e coloca em nós. Repare que tudo que nós não podemos fazer, Jesus fez. Então, consequentemente, Jesus é justo. Deus pega a justiça de Cristo e coloca em nós. E pega o nosso pecado e coloca em Cristo. Assim somos justificados mediante a fé em Jesus e podemos ser salvos. Então lembre-se disso. Cristo cumpriu toda a lei. Toda a lei. Toda a justiça. E o interessante é que Cristo, ele foi o cumpridor da lei
e o cumprimento da promessa. Porque todo o Antigo Testamento está repleto de profecias com respeito a Cristo, a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Então, Cristo cumpriu a lei e foi o cumprimento das profecias. Isso é maravilhoso, porque tudo convergiu em Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Vou te dar um conselho que eu já dei aqui em outro devocional. Leia o Antigo Testamento com as lentes do Evangelho, porque você vai ver Cristo. Você vai ver Cristo no cordeiro, no animal que Deus sacrificou para que por meio da sua pele a nudez de Adão e Eva fosse coberta. Nós encontramos Cristo quando Abraão foi apresentar o seu filho Isaque e, como prova do seu temor a Deus, iria sacrificá-lo. E Deus disse: não, eu já sei que você me teme, mas ali tem um cordeiro, e esse cordeiro você irá sacrificar. Cristo representa esse cordeiro substituto. Para que nós não fôssemos mortos, ele morreu, ele nos substituiu. Você consegue encontrar Cristo na pessoa ou na vida de Moisés, que havia uma promessa, que Deus iria levantar à semelhança de Moisés. E a palavra de Deus se refere a Cristo. Nós encontramos em todo o Antigo Testamento a pessoa de Cristo. Nós encontramos diversos salmos, o Salmo 2, o Salmo 22, o Salmo 24, entre outros, que falam a respeito de Cristo. Sem contar que encontramos Cristo nos profetas maiores. Encontramos Cristo na boca de Isaías, na boca de Ezequiel, na boca de Jeremias, e também dos pequenos ou profetas menores. Encontramos Cristo em Zacarias, em Malaquias. Toda a Bíblia anuncia Cristo. Ele é o cumpridor da lei, mas o cumprimento da promessa. Isso é muito importante. Por isso que nós temos que viver uma vida cristocêntrica, onde Cristo será o centro e ele será glorificado. Pois bem, vamos avançar a leitura, versículo 18. Com toda certeza vos afirmo, disse Jesus, que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Então, aqui eu volto a dizer, Cristo cumpriu cada i, cada traço da lei, e ele foi o cumprimento de cada promessa que nós encontramos nela. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Isso era muito comum, essa prática era muito comum nos fariseus, nos escribas, porque eles não conseguiam guardar a lei, como eu disse no início, nenhum homem conseguiu, e eles ainda pregavam para outras pessoas. E aí mora a hipocrisia. É muito perigoso quando nós pregamos o que não vivemos, ou vivemos o que não pregamos. Isso é muito perigoso. Devemos viver e pregar. A nossa vivência, a nossa pregação tem que andar de mãos dadas. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, quem é o grande no reino dos céus? Jesus. Porque ele cumpriu e ensinou. Louvado seja Deus. Olha que revelação maravilhosa. Olha que palavra maravilhosa. O grande é Cristo, porque ele cumpriu a lei e ensinou. Ele viveu e pregou de uma forma completa, de uma forma perfeita. Versículo 20, para encerrarmos. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, volto a dizer, os escribas e fariseus, a gente vai chegar em Mateus 23, nós vamos ver alguns diálogos de Jesus com os religiosos, mas eles tinham um sério problema de colocar fardo nos outros
mas eles não moviam com um dedo este fardo. Eles tinham o costume de viver uma vida de aparência. Por fora, eles viviam uma vida justa, mas por dentro estavam podres, como um sepulcro caiado. A gente vai, a partir do próximo devocional, falar um pouquinho dessa diferença entre você fazer o que é certo por fora e você fazer o que é certo por dentro. Porque o Senhor Jesus, ele vai começar, a partir do versículo 21, ele vai fazer uma comparação. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Geralmente esse ouvistes o que foi dito, ele se referia à lei, que tratava mais do lado externo, do lado exterior. Eu porém vos digo, se trata do além do externo, o interior. Além de fora, também dentro. E nós vamos ver isso no próximo devocional. Mas a questão é, nesse versículo 20, é que nós não podemos nos comportar como escribas e fariseus. É claro que a nossa justiça não nos produz salvação. Somos salvos pela justiça que é em Cristo. Mas o salvo, porque foi salvo, ele vive uma vida santa, uma vida separada deste mundo. Eu tenho uma notícia muito séria para dar a você. E eu quero com essa notícia provocar em você uma reflexão. Deus te ama de uma forma incompreensível, imensurável. O amor de Deus é um assunto tão alto, tão grandioso, tão sublime, que eu faço das palavras de Davi as minhas. Nós não alcançamos e não conseguimos compreender. Está além da nossa compreensão. Tanto ele te amou que se entregou por você para te salvar. Contudo, todavia, você não pode entrar no céu sem arrependimento dos pecados. Uma pessoa que ouve o evangelho, ouve a palavra, se mantém na injustiça, no pecado, na dureza do seu coração, de modo algum poderá entrar no reino dos céus. Se renda a Cristo, atenda ao chamado dele, venha para ele, se arrependa, se converta, deixa Cristo ser o seu Salvador e seu Senhor. Porque sendo assim, você entrará no reino dos céus. E assim, com essa reflexão, nós concluímos o devocional que, dentre todos até aqui, provavelmente foi o mais curto, mas não menos profundo, porque grandes verdades foram ditas. E eu quero orar para que essas verdades sejam praticadas. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela revelação da Tua palavra, que é mais doce do que o mel, que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Louvado seja o Teu nome. Pai Santo e amado, eu quero louvar a Cristo, que foi o cumpridor da lei e o cumprimento da promessa. Aquele que, mediante o seu sangue, nos salvou. Obrigado, Pai. Livra-nos do espírito dos fariseus, dos escribas, que viviam o contrário do que pregavam. E pregavam o contrário do que viviam. Senhor, é claro que em graus muito inferiores, mas queremos ser como o Senhor foi. O Senhor pregou e viveu, o Senhor viveu e pregou. O Senhor cumpriu toda a lei e ainda ensinou. Tu és o grande no reino dos céus. Que haja em nós esse caráter, especialmente nós que pregamos. Que venhamos conciliar o que pregamos e vivemos. Jamais ambos venham entrar em conflito. Apresento a Ti cada alma, cada amigo, cada irmão que acompanha esse devocional, que eles venham crescer em graça contigo. Amém. Graças a Deus. Então, amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, tratando este assunto. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Deus abençoe.